Olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo Lucas Araújo Souza e eu venho aqui mais uma vez apresentar um trabalho, de uma nova disciplina, dessa vez teoria dos grafos, né? E desta vez, gente, o título do trabalho é Aplicação do método de Kruskal, né? É uma escolha da melhor rede de tubulação com o propósito de irrigar uma determinada plantação, né? Na verdade, é um estudo de caso. A disciplina ela é ministrada pelo professor Dr. Marcos dos Santos, né, professor lá do IME, e eu represento aqui os meus colegas Daniel, né, Paula de Souza, João Marcelo Momesso Barbosa, Josué dos Santos Cassiano, Leandro Antunes de Jesus Garcia, eu, né, Lucas Araújo Souza, Luiz Kleber da Silva Cardoso e o Rivânio Carlos Saraiva de Oliveira. Então, gente, o trabalho, o problema, ele se dá da seguinte forma. A gente tem aqui esse grafo, né, onde essas arestas seriam todas as formas possíveis de se interligar esses canteiros, né? A gente tem uma plantação, né, onde o proprietário ele deseja fazer gastar o mínimo possível de cano, né, para atender toda essa demanda aqui e irrigar esses canteiros, certo? Então a gente tem um poço artesiano, aí a gente tem um motor, né? O motor ele faz a sucção, depois ele faz a irrigação, né, por meio dos canos. A gente tem um canteiro de alface, de manjericão, de salsa. A gente também tem uns coqueiros. Lembrando que essa tubulação ela liga e a gente vai ter um sistema de esguichos, né? Então a água vai chegar e aí os esguichos eles vão fazer a distribuição da água. A gente também tem salsa, tomates, abacateiros, cajueiros e acerola. Aí, gente, utilizando a ferramenta, né, o software desenvolvido pelo próprio professor Marcos dos Santos e o professor Baldini, né, que é um grande nome aí do Excel no Brasil, né, dos grandes expoentes da área. Eles conseguiram desenvolver software aqui onde o que é que acontece? Aqui a gente tem esses nós aqui, são os vértices, né? Ou seja, cada canteiro desse aqui ele representa um nó, ou seja, um vértice. Então, como a gente tem 2, 4, 6, 8, a gente tem 8 nós. Aí o que acontece? Foi feito todo o algoritmo onde você imputa os dados, né? Então o que é que acontece aqui? Esses valores aqui são todas as distâncias de um determinado vértice, de um determinado nó ao outro. Ou seja, por exemplo, do canteiro de alface para o de manjericão a gente tem 120 metros, do de alface para o de tomate a gente tem 200, do de alface para o coqueiro a gente tem 112, do de alface aqui para os abacateiros a gente tem 375 e assim por diante. Por exemplo, aqui do canteiro de acerola para os coqueiros a gente tem 370 metros. Dos cajueiros para os canteiros de acerola 360 e assim sucessivamente. Então a gente consegue preencher toda essa matriz aqui. E a lógica do software ele consegue identificar, né, utilizando o propósito do algoritmo de Kruskal, que é utilizar o cerne do algoritmo, é você escolher sempre as menores distâncias, né, de um ponto a outro. Ele é um tipo de algoritmo, uma heurística gulosa, né? Mas é uma heurística gulosa que ela não dá somente o mínimo local, dá o mínimo global. É uma das poucas heurísticas aí que dá o mínimo global do meu problema. Então, utilizando o software aqui, ele conseguiu identificar que as menores distâncias aqui a serem percorridas, né, do canteiro de alface para o de manjericão, por exemplo, é 120, do de alface para o aqui é o C, os seus coqueiros, é 112, né? Então, ou seja, da ligação
do meus canteiros de alface aqui para os demais, eu tenho que escolher aqui somente os 120 para o que é aqui para o manjericão e os 112 aqui para os coqueiros. Depois do manjericão eu não tenho ninguém ligando, né? Somente até aqui o alface, ademais não tem mais nenhum. E eu tenho aqui da salsa para os coqueiros, eu também tenho uma distância de 80, então consequentemente ela vai ser escolhida, né? Porque o algoritmo pega sempre as menores distâncias. E aí com isso, gente, eu consigo chegar nesta configuração. Então o software ele me deu a seguinte configuração: eu vou ter que liga essa tubulação aqui, além dessa fixa, né, que eu vou ter que é os 50 para o poço artesiano, para o motor, e do motor pro manjericão, que é 145, ou seja, eu vou ter 195 metros, mais essas distâncias aqui, ó, 120, 112, o 80 foi escolhido, 134 para o cajueiro, 71 do cajueiro para os abacateiros, 130 dos abacateiros para os canteiros de tomate e dos abacateiros para o canteiro de acerola. Então a gente chega aqui definitivamente nessa configuração, certo? Então esta rede, esta configuração a melhor que o proprietário ele vai ter que escolher para atender toda essa plantação aí para fazer a irrigação, né? Lembrando que nos interiores, meu finado pai, né, ele lá no Ceará, ele tinha, até quando ele era vivo, né, e tem um irmão também que fazia agronomia, e a gente chegou a plantar não todos esses elementos, mas a gente plantava alface, a gente plantava salsa, a gente plantava acerola, coqueiros, a gente tinha também cajueiros, a gente tinha pés de cajá, pés de goiaba, e lembrando desse período aí, eu acabei pegando, não que seja exatamente nesta configuração, mas me fez lembrar bastante da época que meu pai tinha a plantação lá no Ceará, no sítio dele, e era em certos aspectos tem até uma certa semelhança, mas não que seja exatamente, mas o objetivo de eu ter criado isso aqui foi da época que o meu pai ele tinha a plantação lá na fazenda dele no Ceará. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse trabalho. A PO ela é uma área riquíssima, né, e a teoria dos grafos é uma das áreas, né, como o próprio professor Marcos dos Santos ele menciona, né, a gente tem o nosso guarda-chuva da PO. E a teoria dos grafos é uma dessas áreas da PO. Então, como eu já havia falado, né, a gente tem o somatório aqui dessas distâncias deu 787 metros, mais esses 195 aqui que são fixos, né, que não muda. Então a gente tem o que seria gasto para implantar essa rede de tubulação e de canto seria 982 metros, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um grande abraço a todos, tudo de bom.